Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Luciano e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer é nosso, bom Sempre. dia. Orion, vamos começar falando de governo Zema. A oposição se antecipa ao governador e defende a rejeição ao regime de recuperação fiscal lá em Brasília. Subiu no telhado o RRF? Lucas, desde a eleição de Lula, essa possibilidade surgiu no horizonte. Primeiro, porque o PT de Lula não apoia essas teses e propostas ultraliberais do governo Zema e do Partido Novo. Segundo, porque Zema não buscou construir uma defesa política e um canal de aproximação com o governo federal para defender seus projetos. Ao contrário, ele fez duros e até injustos ataques ao governo federal, como aquele de acusá-lo de conivência e de se beneficiar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Além disso, ele ficou dividido entre ser o governador que é reeleito e ser aí um opositor de Lula e tentar se classificar como pré-candidato a presidente, quando tem o desafio de maior ainda, que é de governar Minas nesse segundo mandato. Somente agora ele nomeou, por exemplo, aí um assessor especial junto ao governo federal e ao Congresso Nacional, o ex-deputado Marcelo Aro, que vai fazer essa interlocução junto ao governo federal e ao Congresso Nacional. Ou seja, o governador não coloca muita fé no diálogo, na interlocução com o governo Lula, não apenas por serem de polos antagônicos, por divergências ideológicas, políticas, mas porque Zema não sabe nem gosta de fazer o debate político, né? Tanto é que tem problemas até mesmo na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, onde, em tese, ele tem maioria numérica. Como não precisou de política até agora para se eleger nem se reeleger, Zema vai tocando sua vida e apostando na própria sorte. Antecipando-se a ele, no entanto, e ao seu assessor especial, a oposição ao governo dele aqui em Minas Gerais foi a Brasília defender a rejeição de seus principais projetos. Deputados estaduais do PT e aliados se reuniram na segunda-feira com ministros do governo Lula para criticar o projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, o RRF. E mais, reprovar as privatizações do metrô de Belo Horizonte, que está bem adiantada, e das centrais de abastecimento de Minas Gerais, a Ceasa Minas, que ficou travada no final do ano passado. Eles teriam ouvido do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que do jeito que está, o projeto de adesão de RRF aí não será homologado pelo governo Lula. Padilha teria se comprometido a aconselhar Lula a não aceitar o acordo. E, segundo os deputados, o ministro seria contra a privatização de bens públicos e o enfraquecimento de políticas públicas como soluções para esses rombos fiscais de Minas Gerais. Os recados já haviam sido dados anteriormente. O governo não dará tratamentos particulares à questão da dívida de estados, nem gosta do modelo de recuperação fiscal. Em vez de se debater e lançar-se contra o governo federal, é hora de Minas, então, exercer a política e o diálogo possível para buscar uma solução fiscal dos problemas de Minas Gerais. A adesão ao regime de recuperação fiscal, como sabemos aqui, é a única proposta de Zema para sanear as contas públicas, pela qual pretende renegociar o pagamento da dívida do Estado junto à União, que está na casa aí de mais de 140 bilhões de reais. Orion, ontem aconteceu a convenção nacional do Partido Novo, que aprovou mudanças internas, né? Entre as mudanças internas, a permissão agora para o uso do fundo partidário. Orion, até então o Novo era o único partido que não utilizava essa verba. Pois está caindo mais um tabu aí do Partido Novo. Era proibidas as alianças partidárias, agora já estão feitas. Era proibido o uso do dinheiro público, agora já está, o uso do fundo partidário já está autorizado para as próximas eleições. Mas uma mudança à vista aí do Partido Novo, que eles chamam de amadurecimento. Então, derruba mais um de seus mitos e bandeiras. Vai usar o dinheiro público do fundo partidário para financiar ações partidárias, políticas e eleitorais. Isso parece ser uma condição importante para que o próprio governador Romeu Zema pense em eleição presidencial e que seu vice, Matheus Simões, que agora prefere ser chamado de professor Matheus, pensar em se reeleger governador em 2026, após eventual, naturalmente,
desincompatibilização de Zema nesse mesmo ano. Ontem à noite, então, o partido revogou o tabu e aprovou o uso de rendimentos do fundo partidário, que gira em torno de R$1 milhão por mês. Não usava o principal, mas o rendimento das aplicações. O uso do horário gratuito de TV e rádio também era usado pelo partido, que ao final ele é financiado por recurso público. Então, está caindo em mais uma contradição. Alguns mais radicais ficaram contra, mas foram vencidos nessa votação. A recusa em usar os recursos do chamado fundão era repetido pelos candidatos eleitores do Partido Novo como um mantra, desde que o partido surgiu no cenário político em 2018. E segundo o Novo, é uma mudança, ela é fundamental para a democracia interna, a competitividade, a expansão da sigla no atual contexto da política brasileira, que sofreu aí uma derrota muito forte na disputa legislativa em todo o país. Elegeu poucos deputados. Chamaram então a mudança de amadurecimento, mas aqui na Assembleia Legislativa, 2 deputados novatos, os únicos do Partido Novo, Zélia Viola e Maurício, ameaçaram deixar o partido caso a medida não fosse revista. Orion, para a gente encerrar, deixa eu só trazer uma mensagem aqui, uma reclamação do nosso ouvinte, o Rafael, que sempre gosta muito de acompanhar a coluna do Orion. Nossa live está com alguma instabilidade, que está lá carregando, e o Rafa reclamou aqui com razão. Rafael, a gente passou aqui para nossa engenharia, tá? Mas no dial, nos aplicativos, o áudio do Orion tá perfeito. Orion, vamos encerrar falando do assunto aí talvez do dia, né? O ministro Fernando Haddad vence o round contra o Fogo Amigo e reonera os combustíveis. E eu falei na segunda, Orion, eu falei, vamos abastecer, vamos encher o tanque, eu fiz isso ontem. Bom, você foi muito precavido, mas aí assim é uma questão econômica importante no governo, que Haddad vem se debatendo, o ministro da Fazenda, com ela desde o início do governo Lula, mas por conta daquela crise política, do golpismo latente, dos atos golpistas, Lula foi adiando essas medidas para que, nesse momento agora, que hoje é o prazo, já venceu ontem a medida provisória, que manteve o que a gente sabe, é uma política eleitoreira do ex-presidente da República para poder tentar se reeleger com a redução dos preços dos combustíveis. É fazer graça com chapéu alheio, porque a redução dos tributos dos combustíveis afetou o principal caixa dos estados do país, que é o ICMS, o Imposto de Circulação, Mercadorias e Serviços. A arrecadação caiu muito nos estados em função disso, porque foi uma mudança feita por Brasília de cima para baixo e não ouviu os governos estaduais. Agora, Haddad recupera essa situação que tentou fazer no início, não fez por conta dessa crise política e conseguiu vencer, então, o fogo amigo, a fritura interna que preparava para ele o próprio PT, a área política do partido e do governo, que não concorda com a reoneração dos combustíveis, ou seja, queriam manter essa desoneração de tanto para gasolina como etanol, pensando na popularidade do governo Lula, pensando em outras situações, mas se esquecendo do equilíbrio das contas públicas. Então, Haddad prevaleceu e de forma técnica ele conseguiu buscar essa recuperação e a partir de agora vamos ver se você vai ter que abastecer ou não, Lucas, todo mês o seu carrinho. Não, todo mês eu tenho que abastecer, né? Saber se eu vou pagar mais caro ou não. Ontem ainda deu para dar uma economizada. Orion, então ficamos por aqui, até sexta-feira. Combinado, um abraço para você, Luciano e ouvintes, espectadores. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, passamos um bom dia. Valeu para nós.